Era uma época em que o céu parecia ter enlouquecido, quando os ventos cortantes sussurravam segredos de desespero e a terra se revoltava contra a humanidade. A Europa, outrora cintilante com suas aldeias pitorescas e campos verdejantes, tornou-se o palco de um pesadelo sem fim. As primeiras geadas de invernos implacáveis anunciaram o início do horror. As estações se distorceram e o sol se escondeu por longos meses, lançando o continente na escuridão gélida. As colheitas que deveriam alimentar as multidões murcharam e morreram, enquanto a fome faminta e insaciável emergia das sombras. Nas aldeias o desespero florescia como uma erva daninha, e o choro das crianças famintas ecoava pelas vielas estreitas. Os camponeses, olhos ocos e faces esqueléticas, caçavam raízes, insetos e até mesmo uns aos outros para saciar a fome insaciável que os consumia. Mas não era só a fome que aterrorizava. À medida que a sociedade desmoronava, relatos sombrios surgiram. Histórias de canibalismo se espalhavam, pois a carne humana tornava-se uma derradeira fonte de sustento em um mundo totalmente quebrado. Nas profundezas da Grande Fome de 1315, a escuridão do medo e do desespero assombrava cada esquina, transformando a Europa medieval em um território de pesadelos que ecoa na história como um dos capítulos mais tenebrosos da humanidade. E assim veio a certeza amarga. A terra, a própria mãe que deveria alimentar os seus filhos, tornara-se uma carrasca cruel. A Grande Fome de 1315 estava apenas começando, e ninguém poderia escapar do pesadelo que se desenrolava. Bom, eu sou Ari Miguel e sejam muito bem-vindos ao canal Porão de Histórias. E se ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like para fortalecer. Lógico, se você gostar desse tipo de conteúdo e agregar algum valor para você. Então, sem mais enrolação, vai lá, pegue algo para beber ou comer, se ajeite mais, cuidado com a postura e bora para a história. Na penumbra sombria da Idade Média, a Grande Fome de 1315 se tornou mais do que uma mera crise agrícola. Ela evocou um pesadelo que se desenrolava diante dos olhos atormentados dos europeus. As raízes dessa terrível catástrofe afundam-se nas profundezas de um mal que não se limita à mera natureza, mas penetra nas entranhas da própria humanidade. A Europa era um lugar onde o clima havia se tornado cúmplice do terror. Invernos gélidos e chuvas incessantes envolviam a região em uma aura de desolação. As 4 estações não passaram de sombras do que deveriam ser, enquanto o ciclo anual de plantio e colheita virava um macabro pesadelo para os agricultores. As condições climáticas que mais pareciam uma maldição não eram efêmeras anomalias passageiras, mas sim um padrão maligno e duradouro que arrastou o continente europeu para um abismo de escuridão. O frio penetrante e as chuvas infindáveis corroíam a terra e a alma dos camponeses, resultando em uma quebra avassaladora na produção de alimentos. As colheitas que antes eram o sustento da vida foram submersas em lama e pútridos campos. As plantações, outrora símbolo de esperança, tornaram-se sepulturas silenciosas para os grãos que apodreciam sob a maldição das chuvas incessantes. Os agricultores, agora esquecidos pela natureza, enfrentaram uma luta desesperada para cultivar
qualquer resquício de alimento que pudesse sustentar as suas comunidades famintas. Compreender as raízes da Grande Fome é mergulhar nas trevas de uma tragédia que transcende a natureza. À medida que a escassez se abatia, a fome se transformava em uma entidade cruel, dilacerando a carne e a alma de milhões de europeus. Famílias desesperadas lutavam para alimentar os que amavam, enquanto a ameaça constante da desnutrição se erguia como uma sombra espectral, pronta para ceifar vidas inocentes. Onde antes havia esperança e prosperidade, agora reinava o horror da fome eterna. A Grande Fome de 1315 se tornou um conto de horror que assombraria gerações vindouras. A escassez de alimentos não era apenas uma maldição que se abatia sobre os cidadãos comuns, mas uma entidade sinistra que se insinuava no âmago da economia, lançando o continente na escuridão do desespero. Os preços dos alimentos, como espectros famintos, ergueram-se para assombrar a vida dos aflitos. A demanda crescente e a oferta minguante transformaram o custo de vida em um pesadelo, um fardo insuportável que esmagava a alma de todos. A Grande Fome não poupou nada nem ninguém. Ela erodiu os alicerces da sociedade, empurrando homens e mulheres para uma dança macabra pela sobrevivência, onde o egoísmo e a crueldade reinavam. À medida que a fome avançava como uma peste negra, a sociedade europeia se desmoronava. Ruas se transformavam em cenários de caos e desordem, testemunhando uma sociedade à beira do abismo. Pessoas que outrora eram decentes e compassivas cediam à insanidade da fome. Em meio à escassez atroz, alguns atos de desespero ultrapassaram as fronteiras da sanidade. Em comunidades isoladas, o terror ganhava forma quando o último resquício de humanidade era devorado, levando à macabra prática de comer carne humana, e até mesmo os entes queridos de quatro patas não escapavam, em uma tentativa desesperada de evitar a morte por inanição. Esses relatos arrepiantes de canibalismo durante a Grande Fome povoam as páginas da história, uma triste sinfonia que ecoa nos registros da época. A extensão exata desse horror é nebulosa, mas o suficiente para lançar uma sombra eterna sobre a humanidade. O canibalismo era a exceção, mas seu espectro aterrorizante pairava sobre as almas atormentadas que enfrentavam as condições extremas daquela era sombria na Idade Média. A Grande Fome de 1315 não foi apenas uma crise passageira, ela era uma maldição que deixaria uma cicatriz indelével na história europeia. Uma de suas mais aterrorizantes consequências foi o enfraquecimento da população. A fome e a desnutrição corroeram os corpos e almas, tornando as pessoas presas fáceis para doenças que pairavam no ar, enquanto a taxa de natalidade minguava como um lamento de almas atormentadas. A Grande Fome se ergueu como um prólogo sombrio de um conto de horror, cujo eco sinistro se estenderia ao longo das eras, tecendo o destino sombrio da Europa. Não foi apenas uma mera interrupção nas colheitas, foi um prelúdio de uma maldição que mancharia a demografia europeia por décadas, lançando a sombra gélida sobre o crescimento populacional. No entanto, a Grande Fome não era o único monstro que espreitava nas trevas. Em sua esteira sinistra, a peste negra emergiu dos pesadelos mais profundos da humanidade. Alguns anos após a Grande Fome,
esta terrível doença, como uma ceifadora da morte, varreu o continente europeu, encontrando uma população já debilitada. Em condições insalubres e entre os corpos frágeis, a peste negra encontrou solo fértil para sua devastação, lançando um reinado de morte e sofrimento que parecia inesgotável. Assim, uma trilha de terror se desenhou entre a Grande Fome e os horrores subsequentes que moldaram a história europeia. Era uma linha que unia eventos climáticos extremos e a miséria da escassez de alimentos, a um legado de sofrimento que perduraria por séculos. A Grande Fome de 1315 se ergueu como uma das páginas mais sombrias da história da Europa. Um capítulo de horror onde as mudanças climáticas catastróficas e a falta de alimentos desencadearam uma crise humanitária de proporções épicas. Milhões de almas se perderam na escuridão da fome, dos tumultos e das consequências aterradoras que se estenderam como garras cruéis pelo tempo. No entanto, a história é uma entidade impiedosa, um espectro do passado que nos observa silenciosamente. A Grande Fome é um lembrete amaldiçoado do poder da resiliência humana. Mesmo diante dos obstáculos monumentais, as comunidades se uniram em uma dança desesperada pela sobrevivência. Mas sob a luz trêmula da esperança, as cicatrizes da fome e da miséria permanecem, lançando sombras que nunca desaparecem. E hoje, enquanto encaramos o abismo do passado, devemos refletir sobre o que ele revela sobre o nosso futuro. É um aviso saturno de que a segurança alimentar e a luta contra as mudanças climáticas são desafios que não podem ser ignorados. A história nos mostra nossa vulnerabilidade, mas também a capacidade humana de se adaptar e superar os terrores que surgem nas horas mais sombrias. E se esse relato encontrou um eco em sua alma, não se esqueça de deixar a sua marca na escuridão e deixar o like para fortalecer, compartilhá-lo com outros e se inscrever para mais conteúdos históricos que espreita nas sombras. Agradeço por me acompanhar nessa jornada sinistra pelo passado. E até a próxima, quando os fantasmas do tempo continuarão a sussurrar os seus segredos. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e falou!